Graça e paz a todos, amém. Todos vocês que estão aqui, a todos aqueles que estão acompanhando, pela internet, que todos sejam abençoados. Espero que Deus fale com você como tem falado comigo nesses dias. Como sempre faço, dá um sorriso aqui, me ajuda, por favor. Oh, glória. Brincadeira à parte, mas é bom para nós, que estamos aqui. Ver a alegria dos irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força, a sua alegria me alegra, Me alegra ao Senhor. Bom, também quero agradecer a Deus pela vida das mamães da igreja e de todos aqueles que não são da igreja, mas que estão acompanhando. Que Deus abençoe a vida de todas, em nome de Jesus, amém. Sejam abençoadas e de fato feliz final de Dia das Mães, Final, já estamos no finalzinho, mas que Deus te faça feliz nesse restante ainda de dia e que por todo o tempo você seja feliz em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu vou pedir para que vocês façam agora um momento. Eu vou pedir que vocês fiquem em pé, acho que vocês vão entender, por favor. Isso faz parte daquilo que Deus me deu. Eu vou pedir que você encurve a sua cabeça. Nós estamos numa noite de ceia, e a nossa reflexão deve ser todos os dias, mas de repente seja bom que você encurve a sua cabeça e libere primeiramente o perdão para si mesmo e o perdão para alguém que te feriu, te ofendeu, tá certo? Tem pessoas que não conseguem expressar para o outro, mas você pode expressar para Deus, dizendo para Deus que você ficou sentido com alguma coisa, mas que você libera o seu perdão, lembrando que o Senhor ele vai perdoar no final aquele que perdoa. Aquele que não perdoa não terá chance. Lá no final vai dar ruim. Então, faça aí um momento de reflexão, um pequeno momento. Eu vou fazer aqui um silêncio, mas orando ao Senhor também, tá bom? E cochiche com Jesus aí, não precisa falar alto, mas fale com Jesus um pouco a respeito de que você está perdoando, liberando perdão para pessoas e também recebendo o perdão do Senhor. Libera o seu perdão, Senhor. Perdoa os teus filhos, Deus. Perdoa, Senhor, aqueles que magoaram os teus filhos. Faz uma limpa aqui, Senhor. Estamos, meu Deus amado, às portas de tomarmos a ceia do Senhor. Mas muito mais que isso, estamos perto, meu Deus, de um dia nos apresentarmos diante de Ti, Senhor. E nós queremos nos encontrar com virgens prudentes. Faz isso na vida dos irmãos, Pai, das irmãs, Senhor. Qualquer coisa, meu Deus amado, que esteja entristecendo os Teus filhos, fazendo com que haja mágoa e ressentimento, que o Senhor esteja liberando o seu perdão e fazendo com que perdoem também uns aos outros, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Os amados podem se assentar. Glória a Jesus. Hoje eu quero falar sobre as boldas do Cordeiro. Eu acredito que esse seja o assunto não mais importante, porque todos os assuntos que são abordados são assuntos importantes, mas nós estamos próximos de ver o Senhor Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês: não existe nada que chame mais a minha atenção na caminhada do que ter o desejo de ver o rosto lindo de Jesus. Eu durmo e eu acordo falando: Jesus, eu quero ver o seu rostinho, quero ver os seus olhos que brilha como fogo, eu quero ver o seu rosto. E por muitas vezes eu me pego falando: Jesus, eu te amo. Eu já disse isso para os amados: Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. A declaração é constante, mas ultimamente eu tenho falado: Senhor, põe o rostinho de fora e deixa eu dar uma olhadinha. E aí de pronto eu digo assim: eu sei que isso é quase que impossível, Só alguém que viu lá pelas costas. Mas eu falo: fala comigo, mas não só falo, mostra o seu rostinho, coloca aí, eu quero dar uma olhadinha nesse rosto. Mas vai chegar um dia que nós vamos ver o rosto de Jesus. Isso vai acontecer nas boldas do Cordeiro. E quando se fala de boldas de Cordeiro, irmão, se fala do casamento da igreja com Cristo. O casamento da igreja com Jesus.
e nós estamos caminhando para lá. Estamos, na verdade, sendo preparados para que um dia possamos nos encontrar com o Senhor. E isso não é brincadeira, isso é algo muito sério, porque nós conhecemos muito bem a passagem da Virgem Prudente, né, das virgens prudentes e das imprudentes, constatado ali no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Nós vemos ali 5 serão honestas e 5 prudentes, né? Então nós temos que ficar bem atentos quanto a isso, porque nós temos que nos apresentar ao Senhor como noiva apaixonada. E as bodas, quando se fala de bodas, se fala de casamento, é claro. E quando se fala de casamento, de pronto, alguns aqui já se lembram do seu casamento, porque na verdade o nosso casamento é analogia. Nós olhamos para o nosso casamento, casamento daqueles que vivem aqui, e nós começamos a analisar o que vai acontecer, porque é tanta alegria quando se dá o casamento, é tão bacana, é tão legal, né? Quando chega no casamento, porque o casamento, dentro do casamento está inserido algo que nós precisamos prestar bem atenção. Está inserido a questão da paquera. Começa tudo numa paquera, é uma paquerinha, é um riso aqui, um riso ali. Antigamente era uma piscadinha, né? Fala isso para os mais novos agora, eles vão rir da nossa cara, mas é uma piscadinha, né? Isso já parece obsoleto, passado, mas é verdade. Não é piscadinha, é um tchauzinho, é um recadinho, né? Aqui em Tremembé mesmo, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quem é de Tremembé mais antigo sabe disso. Que aqui em Tremembé tinha uma a praça principal, que é a Praça Paulo Frontin, né, da cidade. E ela ali tinha um alto-falante chamado Alto-Falante para Todos. Eu lembro até do dono do Alto-Falante para Todos. Já está rindo ali, é verdade, né? O Rinaldo lembra do Alto-Falante para Todos. E no Alto-Falante para Todos tinha o Pedrão. Não era o Pedrão daqui, era um Pedrão, tinha um Pedrão. Lembra do Pedrão, Pedro? Lembra, né? Do nosso tempo, né? Então o Pedrão ficava lá colhendo os pedidos de que se oferecessem, né, as músicas para alguém que alguém estava paquerando na praça. A praça, na verdade, Paulo Frontin, acho que o melhor seria a praça da paquera, porque ela era paquera. As pessoas iam ali, então rodava de um lado, rodava do outro, né? É assim, passava, dava uma olhadinha. Aí tinha meu Deus, era tanta coisa horrorosa ali, mas acontecia, né? Era assim. Tinha gente que até para se aparecer para o outro, ele fingia que estava brigando, lutando karatê. Naquela época tinha muito negócio de karatê, né? Ficar alguns iam com kimono, queria chamar atenção, né? Com o tal do muchaco, né? Acho que é isso, muchaco, ficava ali fazendo panquinha, dando de bom ali naquela praça. E a diversão dos adolescentes e dos jovenzinhos era o seguinte: vai na praça hoje. Era assim, chegava no domingo, gente, no domingo era praça. Você vai na praça? Hoje eu vou na praça. Você vai na praça? Eles já sabiam que era a praça, onde eles chegavam ali, ficavam rodando de um lado para o outro, e dando olhada para as menininhas. E aí quando se empolgavam muito, ia lá e oferecia uma música, de repente levavam fora também, levavam fora, e era assim. Então nós vimos muito isso acontecer, e aquilo gerava às vezes namoro. Daquilo surgia namoro e dali surgia casamentos, não é? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós estamos com Jesus e nós estamos caminhando com Ele. E nesse tempo, muitos estão ainda na paquera, sabe? Dando uma piscadinha, dando um tchauzinho, né? Mandando um beijinho para Ele, não é assim? Mas só que da paquera aí vem o namoro. O namoro é algo mais sério. Namoro é onde, com responsabilidade, o moço chega para o pai, né, geralmente para o pai, quando não tem pai, chega para a mãe, e conversa. Primeiro conversa com a menina que estava paquerando, e chega e pede em namoro. E no namoro, todo dia quer estar juntos, não é assim? Todo dia quer estar junto. Jesus, amado, misericórdia, todo dia, né? Tem que estar junto, pelo menos lá uns 15, 20 minutos. A Rita dando risada, mas é uma verdade. É assim que funciona, não é? Todo dia, gente, todo dia. Você coloca para o camaradinho assim, ó, menino, você tem que chegar 11 horas em casa. Ele chega em casa meia-noite. É complicado o negócio. Você vai chamar atenção e fica nervoso, porque é namoro. É namoro. Mas com Jesus, gente, com Jesus, eu sei que é uma introdução um pouco longa, mas se faz necessário. Com Jesus, irmãos, alguns não chegam nem no namoro. Ele fica só na paquerinha, beijinho de longe, né? Faz biquinho, chora tudo, mas não vai todo dia. Não está todos os dias ali, né? Não está todos os dias ali na casa do Senhor dos Senhores para conversar com o amado Jesus. Isso não é bom. E aí vai para nós uma correção, porque isso do namoro se vai para o noivado. E o noivado já é algo mais chegado.
né? Já o cara chega e já não pede para namorar, já passou pelo tempinho da paquera, já chegou no tempo do namoro, todo dia ali, todo dia, um dia ele tem que chegar e falar, ó, eu quero casar com a sua filha, não é assim? Quero casar. E daí vem a preocupação e a ocupação que nos toma, aquela ansiedade às vezes, principalmente do pai da noiva, quando ele quer correr atrás de satisfazer o desejo, o coração da noiva. Então ele chega, ele corre atrás, você quer uma festa, eu quero uma festa. Para quantas pessoas? 10 mil pessoas esquecem, né? Esquece. Mas aí você faz um cálculo e você corre atrás daquilo. Você corre, aí é uma preocupação a mais, porque agora já não é mais uma paquerinha, já não é mais um namoro, mas é um casamento que está às vistas. Não é isso? É um casamento. E nós, irmãos, estamos nessa fase. Nós estamos nessa fase do noivado, sabe? Mas agora ninguém aqui, nenhum pai, nenhuma mãe vai precisar correr atrás de um lugar para fazer uma festa, porque a festa já está preparada. Ô glória! Ô glória! A festa já está preparada, está tudo preparado. O cordeiro já foi imolado, ele já derramou sangue na cruz, e ele estará presente para abençoar a nossa vida. Então, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite é que ele quer ter um relacionamento sério com você. Não é um relacionamento de paquera. Fala para irmãozinho, não é paquera. Paquera já não dá mais. Paquerinha já não chega, não tem negócio de paquera. Sabe, manda beijinho e tal, mas aí longe da casa do Senhor, longe. Dificilmente o namorado passa uma semana saindo uma vez na casa da noiva, da namorada, da noiva, não é? Uma semana só, meu Deus, é perigoso. Quando chega na casa da noiva, a noiva fala, vai embora. Os pais falam, uma vez só. Claro que tem exceção, não é? Mas não dá, gente. Paquera não dá. Tem que chegar no namoro, mas para ir para o noivado, agora nós somos a noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva do Cordeiro. Não dá para ficar sem ver Jesus. Eu não quero ficar. Por isso que eu digo constantemente para ele, eu quero ver o seu rostinho lindo. Quero ver os seus olhos, quero ver o seu rosto brilhando, quero que o Senhor olhe para mim. Amém? Então paquera não dá mais, não dá mais. Tudo começa, irmãos, parece algo assim, parece algo tão pequeno, mas o Espírito Santo soprou isso no meu coração, porque eu trouxesse para vocês, para que vocês fizessem uma comparação a respeito daquilo que aquele que foi casado, aquele que passou por esse processo, pare e pense se esse sentimento é o mesmo, sabe? É esse sentimento, é esse desejo que você tem, o mesmo desejo que você tinha de se casar, ou alguém que não se casou ainda, é o mesmo desejo, é a mesma coisa, ou não é? Está longe disso, está longe disso. Hoje é noite de concerto, hoje é noite de chegar ao Senhor e falar, Senhor, quero mais de Ti, eu não quero mais, Senhor, como está sendo ministrado às quintas-feiras, eu não quero mais água no tornozelo, eu não quero na cintura, eu quero no peito, eu quero, Senhor, perder o nível, eu não quero ter nível mais para pisar, eu quero nadar agora em águas profundas, porque nós estamos próximos do casamento com o Cordeiro. Jesus está nos esperando, amém? Como temos nos preparado, sendo Ele o Senhor maior, e o maior teste para nós é a família. E dentro da família nós vamos ser preparados, nós vamos ser condicionados para vivermos em família. Nós valorizamos a nossa família e temos que fazer mesmo, e fazer com excelência, sabe? Nós temos que fazer com excelência, observando que a promessa de Deus para Abraão era que Abraão saísse da sua terra, saísse da sua parentela. Não era nem para levar o lambeto do Ló, mas era para ele ir sozinho, né? Era ele e a sua esposa para constituir uma família. E o Senhor diz assim, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Começa na família, a salvação, a bênção começa na família. Por isso que eu comecei a falar sobre família. É família. Família está ali, gente, ligado àquilo que o Senhor quer ensinar para nós. Nós agora estamos dentro de uma família. Aquele que não consegue viver bem dentro da sua família, ele não consegue viver dentro da família de Deus. E se conseguir viver muito bem na sua família, e não conseguir viver bem com os defeitos e falhas da família, então tem alguma coisa errada. Porque lá ele suporta, aqui ele não suporta. E a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se eu suporto lá, eu suporto aqui. Se eu resolvo lá, eu resolvo aqui. Se eu vivo bem lá, eu vivo bem aqui. Amém? Está dando para entender? Então, Apocalipse 19, verso 7. Pega comigo, por favor. Nós vamos ler agora o texto. Apocalipse 19, do versículo 7 até o versículo 9. Está bem próximo o dia do Senhor. É incrível, irmãos, que quando nós nos levantamos para falar do casamento do Cordeiro,
Alguns já pensam assim: mas será que ele vai voltar logo mesmo? Eu queria ainda me casar, não é assim? Eu queria ainda me casar. Eu queria ter filhos, eu não tenho filhos. Eu não tenho neto. Eu não tenho isso, eu não comprei minha casa. Gente, não passa pelo coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. O que há de mais importante aqui nessa terra é termos a convicção de que um dia nós vamos morar nos céus de glória com o Senhor Jesus Cristo. Amém? E olha só o que diz Apocalipse, capítulo 19, no versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. O casamento está chegando, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. A esposa já se preparou, nós estamos sendo preparados. Cuja esposa mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Tem atos de justiça dos santos incluídos aqui na preparação da noiva. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, e hoje nós temos a nossa vestidura, que é o linho finíssimo, que foi pela justiça que o Senhor nos deu lá na cruz do Calvário, quando Ele ofereceu o sangue por nós. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Oh, meu Pai. Amados irmãos, sabemos que há momentos complicados, voltando a falar de família, momentos complicados, muito complicados. Se nós dissermos que nós não temos complicações no nosso relacionamento, nós estaremos mentindo. Não é assim. Nós temos complicações. E quando nós olhamos para situações difíceis e complicadas da nossa vida, nós temos que pensar que tudo aqui está sendo para nós um treinamento para vermos a mão do nosso Pai e para um dia pularmos lá para dentro daquilo que o Senhor projetou para nós, num lugar que não haverá nenhum tipo de problema mais. O último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, vai mostrar muito claramente que haveria problemas aqui, mas Deus enviaria o Elias. E ali estava se referindo, isso está no capítulo 4 do profeta Malaquias, versículos 5 e 6. A passagem vai dizer que ele enviaria o Elias e ele traria a conversão. Versículo 6 diz assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Agora preste bem atenção, tudo começa na família. Ele converterá, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. As famílias serão convertidas de verdade, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então tudo depende daquilo que a igreja vive hoje. Nós somos a referência para as famílias. A maldição que saiu dos nossos lares vai sair dos lares das pessoas por intermédio da maneira em que nós vivermos aqui nessa terra. Se nós sairmos desse princípio, desse preceito estabelecido por Deus a nós estaremos incorrendo no erro de sairmos debaixo da promessa feita para Abraão, porque em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. Recebemos o linho finíssimo, que é a justiça dos santos, e agora o Senhor envia João Batista, e ele prega arrependimento do coração dos pais aos filhos, os filhos a seus pais, para que não venha a terra a ser ferida por maldição. A sua família é referência para os seus vizinhos, a sua família é referência para a sua cidade, a sua família, a minha família, ela é referência para aqueles da minha família que ainda não se renderam ao Senhor. Nós estamos vestidos com a vestimenta do linho finíssimo, que é a justiça dos santos. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós pessoas justificadas pelo sangue de Jesus. Eles precisam ver o brilho no nosso rosto.
Eles precisam contemplar a glória de Deus na nossa vida. Mas isso, amados irmãos, não significa que nós não teremos problemas. Muito pelo contrário. Quando alguém que não conhece Jesus vier conversar com você, e ele começar a falar para você dos problemas, você vai ter a oportunidade de dizer para ele: eu também passei por esses problemas, mas eu venci, porque Jesus Cristo venceu por mim na cruz do Calvário. Nós seremos o testemunho vivo. Tem gente que vem para a igreja e ele acha que ele nunca mais terá problema. Não, nós somos a referência aqui nessa terra. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Não é uma família ou outra, é todas as famílias da terra. Eu creio no Deus de Abraão, eu estou debaixo da promessa. Prestemos atenção, amados irmãos, que a iniciação de tudo é Deus falando para Abraão que nele seriam abençoadas. E quando nós entramos na nova aliança, nós vemos João Batista pregando o evangelho de arrependimento, levando as pessoas a se renderem, a se arrependerem de seus pecados. E quando nós vemos a atuação dos discípulos, mais propriamente ali no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, nós vemos a ação de Deus em favor da libertação de Paulo, Silas e os presos em Filipos. A Bíblia nos fala que eles foram presos, mas eles ali testemunhavam. Ali eles não ficaram murmurando, reclamando. A Bíblia não fala disso. Eles não ficavam gemendo e dizendo assim: aonde é que está Deus? Onde que está Deus? Não, gente, diz a Bíblia que por volta da meia-noite eles cantavam louvores a Deus. E foi exatamente aí que Deus salvou os presos, porque quando veio a meia-noite, aquele terremoto, aquele barulho, e fez com que as celas se abrissem, nem os presos quiseram ir embora. Aonde você vê isso sem que seja pela graça, pela bondade e milagre do Senhor? E o carcereiro, a Bíblia diz que o carcereiro de pronto, ele sabia que ele seria justiçado, ou seja, ele não poderia deixar escapar nenhum bandido, nenhum criminoso, mas a hora que ele percebe que acontece aquilo, que a cela estava aberta, ele diz: eu vou me matar. Mas Paulo grita para ele: não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Ele não diz eu e Silas estamos aqui, mas ele diz todos estamos aqui. Sabe por quê? A vida que Paulo e Silas levavam era uma vida que se tornara referência para aqueles presos que não quiseram ir embora, mas quiseram ficar ali ao lado de Paulo e de Silas, se converteram ao Senhor. A Bíblia diz que ele pergunta: o que farei agora? E o apóstolo Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eles creram, e a Bíblia diz que a família desse carcereiro foi batizada e veio para Jesus. É isso que tem que acontecer na nossa vida. Não é churumingo, irmãos. Não é reclamação, não é muxoxo. Eu não aguento mais. Eu estou seguindo a Deus. Eu estou buscando a Deus, mas está acontecendo tantas coisas. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus te chamou para a salvação dos homens. Deus nos chamou para a salvação de pessoas. E a sua vida vai impactar aquele que está lá fora. A minha vida vai impactar aqueles que estão lá fora. Eles vão dizer: como é que pode suportar tudo isso? Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nós vemos o Senhor virando uma história. Diz a Bíblia que havia lá um centurião, um homem chamado Cornélio, lá de Cesareia. E esse homem estava lá orando ao Senhor. Ele nem conhecia o Deus verdadeiro, Deus de Israel, mas ele orava continuamente, oferecia suas esmolas. E de repente Deus muda a história de Israel. Deus muda a história dos judeus, porque os judeus não aceitavam os gentios. Eles não iam com a cara dos gentios. Para eles a salvação era só para eles ali. Mas de repente Deus mexe com o mais duro de todos. Pedro está em Jope. A Bíblia diz que ele está esperando o alimento. Ele pega no sono. Ele pega no sono um lençol enorme, é mostrado para ele no sonho, e animais que eram impuros, segundo a lei lá de Levítico capítulo 11, impuros ali nos quatro pontas do lençol enorme. E aí ele ouve uma voz: levanta, mata e come. Mas ele diz: não, nunca jamais vai passar pela minha boca alguma coisa comum ou imunda.
E o Senhor então diz para ele, a voz do Senhor é para ele assim: não considere comum ou imundo aquilo que Deus purificou, aquilo que eu purifiquei. E Deus estava mexendo com o coração dele, para que ele fosse até a casa de Cornélio, porque se Deus não desse para ele a visão, se ele não tivesse a visão com toda certeza, ele diria: não, eu não vou entrar na casa de um gentio. Mas ele vai até a casa do gentio, e mal ele acaba de anunciar a palavra de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre aquela família, e todos ficam cheios do Espírito, e eles foram batizados. Sabe por quê? Porque Deus mudou a história deles, por intermédio da vida de Pedro, que deu ouvidos à voz do Senhor. E o interessante é que num concílio, quando foi levantada uma discussão se poderia ter contato com os gentios ou não, quem foi o primeiro defensor foi Pedro, porque ele diz: eu também pensava assim, que não era para entrar na casa de alguém que não era judeu, mas o Senhor me mostrou que a ninguém nesse mundo nós podemos considerar um publicano, um gentio, alguém que não tem a oportunidade de ser salvo, porque se Deus fez lá em Cesareia, Deus vai fazer também com a humanidade, por intermédio da minha vida. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Deus quer transformar completamente a sua casa, a sua família, para que as pessoas creiam que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Nós amamos as nossas famílias, irmãos. Quando nós pegamos a carta de Paulo aos Efésios, aí você pega o capítulo 5, e você pega o capítulo 6, você vai prestando bem atenção, você vai notar que o Senhor vai falar por intermédio de Paulo às mulheres. Ele vai dar dica para as mulheres, ele vai dizer: mulheres, sede submissas aos vossos maridos, mas ao mesmo tempo, ele vai dizer: maridos, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E no mesmo tempo ele vai dizer: pais, não irriteis os vossos filhos. E no mesmo tempo ele vai dizer: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. No mesmo tempo ele vai dizer: senhores, patrões, trate bem os seus servos. E ele vai dizer para os servos: sirva bem os seus senhores, porque é necessário que seja assim, como se vocês estivessem servindo o próprio Cristo. Tudo isso em torno da família, porque uma família, irmãos, que segue os preceitos do Senhor, uma família que obedece a Deus, ela atrai aqueles que estão lá fora olhando para você, olhando para mim e olhando para nós. Nós vimos isso claramente no capítulo 5 e 6 da carta que Paulo escreve aos Efésios. Tudo isso demonstra o interesse de fazer a família como uma grande referência aqui nessa terra. Aí o cuidado lá na nossa casa. Houve paquera, houve namoro, houve noivado, houve casamento. Lá em casa, nosso casamento tem que ser referência. Isso não quer dizer, irmãos, que não vai haver problema. Eu quero frisar isso aqui, porque nós não podemos entrar para dentro de um esquema onde nós dizemos que nada acontece de ruim. Não, acontece sim, gente. Acontece que gente lá fica doente, acontece que alguém fica desempregado, acontece que um filho fica desanimado de seguir, você tem que empurrar ele. Acontece coisa assim. Mas nós temos um Deus soberano, que olha por nós, que zela por nós, e que no tempo dele executa o seu feito, porque nós somos a referência aqui. Deus está interessado em salvar as famílias por intermédio daquilo que nós vivemos aqui. Vai chegar um dia em que alguém que estava olhando para você vai dizer: que coisa, eu pensei que ele não ia aguentar, eu pensei que aquela mulher não ia suportar. O marido bebia muito, mas o marido não bebe mais. Os filhos usavam drogas, mas hoje não usam drogas mais. A filha saía para a noitada, mas agora não sai mais. Havia traição no meio do casamento, mas agora não há traição mais. Sabe por quê? Justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus em Cristo Jesus, que nos alcançou, nos lavou, nos purificou e nos fez ser agora sal e luz nessa terra. Somos sabedores dos planos e bênçãos para os casais, para as famílias. Quando a semana passada o querido pastor Milton trouxe aqui o Salmo 133, a Bíblia nos fala que a bênção do Senhor vem na comunhão. Gente, se nós não tivermos comunhão com a nossa casa,
aí não adianta nada servir a Deus. Não, não. Às vezes a comunhão não depende de nós, é verdade. Mas o nosso Deus, do qual nós somos dependentes, Ele está pronto para ouvir a nossa oração. E aí é a hora de nós nos rendermos aos pés dEle. Porque paquera não dá mais, irmãos. Dá uma passadinha de lata, Jesus, eu te amo. Não, não. É joelho dobrado. Talvez os problemas que você esteja passando é para que você se achegue mais próximo de Jesus e diga para Ele: Senhor, não estou aguentando mais. Está difícil demais. Mas Ele vai estender. Por isso que Ele diz, 11:28, foi citado aqui pelo nosso querido Juninho. 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é leve. O fardo de Jesus é leve, o jugo dele é suave. Agora, queridos, o principal companheiro na nossa casa, ao contrário do que alguns pensam, o que nós mais precisamos ter, embora seja necessário, não é dinheiro, não é casa, casa belíssima, não é o melhor carro, não, 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 não. Embora que isso é necessário, isso Deus dá também, para que fique bem claro, para que os irmãos não achem que eu estou pregando o evangelho, que Deus não quer fazer nada. Não, Deus quer fazer sim, no tempo dele Ele faz, mas isso não é o mais necessário. O mais necessário, gente, é ter Jesus Cristo, que é Senhor dos senhores, que é o dono do ouro, dono da prata, o dono da paz, aquele que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que habita em nós. Jesus tem que estar em primeiro lugar na nossa casa. Buscar em primeiro lugar seu reino e a sua justiça, e aí sim as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora repita comigo: no tempo de Deus, não é no meu tempo. Mais uma vez, no tempo de Deus, não é no meu tempo. O que nós precisamos ter é Jesus. Jesus precisa estar na nossa casa. Ele precisa ser o primeiro na nossa casa. O primeiro na nossa casa é Jesus. Como em Caná da Galileia, capítulo 2 de João. Caná da Galileia, quem é que estava lá? Quem foi o primeiro convidado? Oh, glória, Jesus. Primeiro convidado, gente. Jesus estava lá, estava Jesus, estava Maria também. Estava Jesus, estava Maria. Jesus foi convidado, Maria foi convidada, os discípulos foram convidados, estavam todos ali. E aí de repente, como Jesus era o convidado principal, chega para ele um problema, porque quando você tem Jesus como convidado principal, às vezes você nem nota que existe a falta de alguma coisa, mas sempre tem alguém que está no Espírito de Maria, para observar e para ver que a sua vida está precisando ser mudada em alguma coisa, e alguém chega para Jesus, no seu lugar, e fala: Jesus, faltou o vinho. E o vinho era símbolo de alegria, irmãos. Eu sempre digo, quando vou tocar nesse assunto, o vinho é símbolo de alegria. Até sempre digo que não é para ninguém sair enchendo o coco aí e ficando bêbado aí, não é nada disso. Nada daquela briga de cueca, né, irmãos? Aquela história lá que eu conto no estudo, né, irmão? Irmão Silvano. Ou alguém chegando na porta de casa bêbado, dizendo: ô mãe, joga a porta para mim, né? Ao invés de pedir para jogar a chave, não é isso. Mas o vinho era símbolo de alegria. Não podia faltar o vinho, aquela família ia passar vergonha. Talvez haja alguma coisa que você ainda não tenha detectado, não tenha percebido, mas existirá alguém. Quando você vive em família, você tem Jesus, você está no meio do povo de Deus, alguém vai perceber e vai chegar para Jesus e vai dizer: Senhor, tem alguma coisa errada ali. E aí talvez Jesus diga assim: não chegou a hora ainda. Eu me lembro que uma certa feita alguém dentro do catolicismo falou: Jesus, a turma disse que Jesus não pecou, mas Jesus pecou porque falou para Maria de qualquer jeito: mulher, que tenho contigo. Mas mulher, gente, era algo carinhoso. Ele simplesmente estava dizendo aquilo que ele disse na cruz: mulher, eis aí teu filho. É a mesma coisa. Alguém dizia até que Jesus tinha pecado ali quando falou para Maria: ei, mulher, né? Não.
mas talvez ele diga que não chegou a hora, mas ele vai fazer algo. Alguém vai chegar para ele e vai dizer: olha, tem alguma coisa errada ali, tem algum problema ali. Ou então alguém da casa, alguém da sua casa, ou você mesmo vai detectar algum problema e vai correr para os pés de Jesus, vai dizer: Jesus, ajeita aqui, Senhor, está faltando vinho, ou seja, está faltando alegria, porque como eu disse, há determinados momentos que falta alguma coisa. Não vamos ser hipócritas e fingir dizer que não acontece nada, porque acontece sim. Eu vou gritar para Jesus, eu vou chamar por Ele, eu vou dizer: Jesus, vem socorrer. E às vezes Ele vai falar alguma coisa absurda para a gente, vai falar assim, você vai falar para Ele: está faltando vinho, mas Ele vai falar para você: eu tenho água viva para você. Você vai falar: mas água viva nesse momento não é a água que eu quero, eu não quero água, eu quero é vinho, eu estou precisando do vinho. Mas a água que Deus dá, Ele mata a sua sede, e se é necessário Ele transformar a água em vinho, Ele transforma a água em vinho, e muda a sua situação. Sabe aquilo que você viveu no passado, aquilo que parecia ser 100% de bom, aquilo se torna nada, perto daquilo que Deus pode fazer na sua vida, porque o Senhor manda aqueles serventes encher de água aquelas talhas. Maria diz assim: fazei tudo o que Ele vos disser. Tendo tido uma negativa de Jesus, ela diz: faça o que Ele vos disser. E quando Jesus chega para aqueles serventes e diz assim: enchei de água, os serventes poderiam dizer: mais água, a água não vai resolver o problema. Mas eles fazem aquilo que Maria mandou fazer. Mandou encher de água, vamos encher de água. E aí, gente, quando é provado o vinho, é o mestre Sala, é o chefe, que chega e chama o noivo, e fala para o noivo. Ele não sabia do que se tratava, o texto diz lá em João 2, e ele chega então para o noivo, chama o noivo e diz assim: escuta, que história é essa? Se usa servir primeiro o vinho bom, depois que todos beberam, serve o inferior, mas agora pelo que eu percebo aqui, esse vinho agora é melhor do que o primeiro vinho. Amados irmãos, sabe o que isso significa? Que a sua vida pode mudar para melhor. A situação sua pode mudar para melhor. Pode estar uma água, pode estar sem nada, pode estar acabando o vinho, mas quando o Senhor Jesus resolve colocar as mãos, oh meu irmão, minha irmã, não tem demônio que segura, não tem Satanás, o inferno que segura. Quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele abre, ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre. E às vezes, para provar minha fé e para provar a sua fé, Ele vai fazer com que tenha que se dar um tempo. E aí? Aí é murmuração? Aí é reclamação? Aí esquece o tempo da paquera? Esquece o tempo do namoro, onde queria estar todo dia aos pés de Jesus. Agora nem vou mais na igreja, os irmãos estão orando lá, nem vou lá, eu vou fazer o que lá? Não adianta nada, não muda nada. Amados irmãos, se achegue a Deus e Ele se achegará a vós, é o que diz a palavra de Deus. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Você está debaixo das promessas feitas a Abraão. Em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. Você está inserido nessa história. Mais do que dinheiro, mais do que tudo, gente, é Jesus, é ter Jesus na nossa vida. Quando nós temos Jesus, tudo vai dar certo. Embora pareça demorado, Ele vai estender as mãos e vai nos conceder o livramento. E alguém vai chegar e vai dizer: o casamento deles era ruim, o casamento deles ficou bom, agora ou eles vão xingar de inveja, né? Ou eles vão querer jogar umas maldição, mas eles vão falar assim: poxa, o casamento deles agora é melhor. Olha os filhos dele, olha os filhos daquela irmã. Olha, ele saía para a balada, saía para fazer tanta coisa ruim, mas olha agora ele só quer falar de Jesus. Agora ele só quer ouvir, eu saí ouvindo funk, aquele som alto, horrível, horroroso. Agora ele só quer ouvir louvor. Olha que maravilha, olha, fiquei sabendo que vai ser batizado nas águas. Olha lá na internet, lá está até falando agora, lá tem uns vídeos, olha, falando de Jesus, ela falando de Jesus, mas tudo é um processo. Mesmo Jesus, eu quero até lembrar vocês, que mesmo Jesus estando no casamento, houve um momento que faltou o vinho. Quero frisar isso. Poderá haver momentos que vai faltar o vinho, ou seja, vai faltar alegria, mas não vai faltar o Senhor da alegria. Ele é aquele que foi ungido com óleo da alegria.
se ele estiver na sua casa, como eu creio que está, com toda certeza, a situação vai se reverter e você vai ser abençoado no nome de Jesus. Agora, essa noiva, para finalizar a mensagem, esta noiva, chamada igreja, está sendo preparada. Isso é Jesus, é para nós um condicionamento. O Senhor está nos condicionando para chegarmos lá diante dele, para ouvirmos dele. Pode entrar, porque a casa é sua. Aquela casa que eu disse que prepararia no céu, está preparado para você. Não se esquecendo que mesmo ouvindo a palavra, nesse tempo todo haverá 5 prudentes e 5 nécias. Eu creio que todos vocês são prudentes. Então sejam prudentes, ouçam essa palavra que eu estou trazendo nessa noite, porque eu tenho plena certeza, plena convicção, eu respondo diante de Deus, a respeito de que essa palavra foi dada por Deus, dirigida pelo Espírito de Deus, para abençoar a minha vida, a minha casa, a sua casa e a família daqueles com os quais você terá alcance, em nome de Jesus. Sejam todos abençoados, que todos sejam felizes com Jesus agora e para sempre. Amém e amém.